E a ênfase foi sobre Salto, eles filmaram Salto e São Roque. Salto em São Roque. E nas entrevistas pontuaram como é que Salto está organizando a greve. Foi feito algumas entrevistas e Salto, um professor colocou bem quais são as reivindicações, quais são as nossas propostas, e trouxe para São Roque. Em São Roque, naquele momento da entrevista, havia já um movimento morno da greve estar esfriando, e quem assistiu ficou com a impressão de que a greve havia acabado. Porque o professor Patrick, que nos representa aqui e está em Brasília, ele está em greve sim. Até eu, quando assisti a entrevista, por isso eu estou dando a estranhei. E fui perguntar ao Patrick, Patrick, tal. E eu acho que foi uma questão mais de texto, né? Textual dele, na hora de formular o seu texto, na hora de falar sobre a greve. Patrick nem está aqui, eu nem poderia estar falando, talvez eu esteja esbarrando um pouquinho na ética aí, mas eu achei um pouco algumas infelicidades na hora da abordagem da greve. Parece-me que ficou mais uma ênfase no esfriamento da greve do que nas nossas reivindicações. Eu acho, né? Eu também achei estranho, até porque em São Roque nós temos problemas da greve desde o início muito grandes, um conflito, um enfrentamento que vocês em São Roque deram assim um exemplo. Eu uso Salto como exemplo de organização, de fechamento de pauta, de como vocês conseguiram chegar a um consenso. Não houve isso em São Roque. O que houve em São Roque, desde o início, nós começamos a greve em um técnico e um docente, os dois diretores, eu e a professora Marli, eu representando os técnicos, e fomos tentando puxar a greve, trabalhando na base de São Roque para puxar a greve. Em algum momento nós conseguimos, por uma semana, uma adesão maciça, mas ela era fragmentária. Houve um acordo, esse acordo foi sendo diluído, quebrado no percurso, professores que decidiram a greve por 2 dias, por uma semana, e depois foram dando as suas justificativas pouco convincentes a respeito do porquê estariam retornando às salas de aula, né? Mas realmente ficou uma situação, quem assistiu a TVT estranhou, falando, poxa, né, são 2 painéis bem diferentes da greve, 2 painéis bem diferentes. Isso ficou nítido para mim também, né? Mas não creio que justifique-se como no colega professor, ele não está aqui agora nem para ouvir, ele é o nosso representante em Brasília, ele está em greve, sim, e ele está em greve, ele esteve aqui em praticamente todas as assembleias, só que eu creio que a maneira como ele tratou, como ele abordou a greve, deu a entender até que ele pertencia ao grupo dos não grevistas, né? Quem assistiu teve essa impressão. Uma outra informação importante é que o Jornal Nacional também esteve filmando os institutos. Eu não sei se chegou até Salto, mas ele chegou a São Roque e visitou outras unidades. O problema é onde foi parar essa reportagem e quando ela vai ser veiculada e qual vai ser o teor, né? Eu estranhei um pouquinho, mas é bom que vocês saibam disso. Há uma outra reportagem, essa é nacional, mas nós não temos notícias. Até então o repórter tinha me passado uma data que para ficar, eu fiquei seguindo o Jornal Nacional, não passou. Me preocupa bastante esse tipo de situação. Houve até um clima de que o Sinacef teria aí arquitetado a ida do Jornal Nacional aqui em São Paulo por algum motivo. Depois eu teço alguns comentários, uma análise de conjuntura mais focada. É isso.
Alguém mais tem algum informe? Algum professor ou algum técnico administrativo dos outros campi, de Sertãozinho, de Cubatão, quer narrar as atividades dessa semana, os acontecimentos da semana? O espaço está aberto. Por favor. Boa tarde, pessoal. Sou professor Miranda de Salto. E eu vou relatar um pouquinho, até inclusive complementando o colega, sobre a reportagem da TV TEM na semana passada. No caso, foi uma das alunas do curso de tecnologia na área de informática que conseguiu agendar essa entrevista com o pessoal da TV TEM. Na oportunidade, o professor Eberval, que fez a entrevista, eu vou até pedir para que ele fale um pouquinho com vocês aí daqui a pouco a respeito do dia da entrevista lá no campus, só para posicionar um pouquinho de como está o movimento no Campus Salto. Nós estamos paralisados praticamente desde o primeiro dia, as atividades de aula não retornaram no campus desde o dia 1º de agosto. Praticamente 98% dos professores estão parados. Nós temos, de um total de 37 professores, Ed, são 34 professores em greve e nós temos 3 professores trabalhando nas suas disciplinas. O curso médio integrado é onde está tendo um pouquinho mais, onde estão sendo ministradas essas aulas. Os nossos cursos superiores e também os cursos técnicos estão completamente parados desde o dia 1º de agosto. E esse é o papel, o perfil que está o movimento grevista lá em Salto. Nós tivemos, há uns 20 dias atrás, eu faço parte, juntamente com o professor Ed, professor Newton, do comando de greve local lá de Salto. Nós estivemos visitando o campus Capivari, foi quando nós conseguimos a adesão do pessoal de Capivari ao movimento. Eles também estão parados lá, se não me engano, desde o dia 20 de agosto, por ali eles estão parados. Fomos a Itapetininga também, porém o pessoal de Itapetininga preferiu não aderir ao movimento. E estamos tentando uma visita no campus Piracicaba, mas ainda não foi possível essa visita até o campus Piracicaba. Na reportagem que foi feita pela TV TEM na sexta-feira passada, o professor Eberval fez os seus comentários. Eles também entrevistaram alguns alunos do campus que também pediam pelo retorno às aulas, mas apoiando o movimento grevista. Fizeram reportagem em alguns projetos que a gente desenvolve no campus, que não tem incentivo, não tem verba, alunos tirando dinheiro do bolso para tocar projeto. Então é dessa forma que a coisa realmente está acontecendo ali em Salto. E eu, falando por mim, mas pelos colegas que estão em greve também, a nossa intenção é construir uma escola melhor, construir uma educação melhor. E o grupo em Salto está realmente bem fechado. A gente só vai retornar a partir do momento que o movimento terminar. Enquanto não houver o término do movimento, o Campus Salto não retorna às atividades de aula. Gostaria de falar alguma coisa, Berval? Eu acho que seria importante aí o teu comentário lá também. Obrigado aí, pessoal. Boa tarde a todos, eu sou o professor Eberval, como o professor Luiz Miranda já mencionou, lá do Campus Salto. Como ele já mencionou, na sexta-feira a TV esteve lá e numa mobilização muito rápida, porque a notícia nós tivemos que a TV iria, isso foi da quarta para quinta-feira, já estaria na sexta-feira lá, então fizemos uma mobilização muito rápida para poder apresentar uma matéria, uma pauta para a TV que fosse interessante ser veiculada. Nessa segunda etapa da greve, então onde há essa proposta de radicalização, a gente na primeira etapa já tínhamos ido 2 vezes à Câmara Municipal da cidade, o comando de greve esteve lá, sendo que numa delas fizemos uso da palavra, na pessoa da diretora Renata, não pôde estar aqui hoje, diretora do Sinasef lá em Salto, fez uso da palavra na Câmara. Conseguimos também já
a doação de um terreno na cidade para ampliação. Então isso aí já são frutos, né, desse movimento grevista que temos feito ali em Salto, né? O movimento está bastante coeso, é um movimento forte. A gente espera que esse movimento venha crescer de conscientização também, porque é muito importante isso aí. Mostra que, na verdade, eu queria só, né, fazer uma pequena adenda ao que o professor Miranda falou. Nós não vamos parar o movimento quando a greve acabar. O movimento ele continua sempre, né? Então a gente, mesmo que a greve acabe, o movimento de conscientização, de busca por melhorias, isso sempre continua. É algo que tem que ser constante, contínuo, na vida do professor, na vida do acadêmico, a pessoa que trabalha, o técnico administrativo, dentro do ambiente que a gente está. Temos que buscar sempre a melhoria. Se a gente se acomodar, as coisas não melhoram, as coisas não... Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Me sinto honrado de fazer parte dessa equipe imensa hoje, ser professor do IFE, SP, e estou aqui para lutar até o fim por melhores condições de trabalho para a gente e condições para os alunos também. Obrigado. Mais alguém com algum informe? Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Wesley, eu sou professor do campus Sertãozinho. Vou falar brevemente quais estão sendo as nossas ações no campus nos últimos dias. Nós, com os grevistas, nós temos reunido todos os dias, sempre às 14 horas, 16 horas, para discutir pontos da greve e para discutir questões referentes à FTD. Quando nós deliberamos a greve no campus Sertãozinho, nós tínhamos 32 docentes que aderiram ao movimento, ou seja, a maioria. Hoje nós temos em torno de 50 professores no campus Sertãozinho. Ao longo desse tempo também, em alguns momentos, esfria um pouco a greve, mas por causa de alguns comentários de docentes que não estão em greve e que queriam, até mesmo numa de nossas reuniões, votar contra a greve, no qual nós fomos taxativos, né? Nós tivemos uma deliberação de que em que a maioria votou a favor da greve. Os professores que não entraram em greve já marcaram a sua posição, eles são contrários. Então eles não têm que decidir pela greve se eles não estão em greve. Quem decide pela greve são os grevistas. E o que nós deixamos claro no campus Sertãozinho é, se você quer votar contra a greve, vá até São Paulo, vá até a Assembleia e vote lá. Não fique aqui fazendo movimento contrário à greve. Então, até falaram a respeito de uma possível reunião que poderia ter amanhã, de uma convocação. Nós falamos assim, não, quem decide sobre a greve são os grevistas. E nós vamos acatar o que o Sinasef deliberar. Se é a favor da greve, nós continuamos em greve. Se contrário, nós também paramos. Mas essa decisão não vai ser deixada na mão de docentes que não estão em greve. Lá nós temos apenas um técnico administrativo em greve. Os outros técnicos administrativos estão todos trabalhando. Então, uma greve basicamente docente. Nós temos essa questão. Uma outra preocupação nossa é, nessas reuniões que nós estamos fazendo todos os dias, é de levantar questões pontuais da FTD. Não apenas falar a favor da revogação da FTD, mas apontar os problemas reais que ela tem, para que nós possamos fazer uma contraproposta e que possa ser realmente uma FTD mais justa, em que contemple o tempo de pesquisa para o professor, nada dessa rigidez aí de cumprir as 32 horas dentro do instituto, como se isso fosse garantia de qualidade de ensino.